Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre geometria e alguns pontos importantes para que a gente possa compreender muito bem aí esse assunto. Pessoal, então pega o seu material, pega o seu caderno e acompanha aqui mais uma aula. Galera, o que seriam pontos colineares? Já deixei aqui, ó. Pontos colineares são pontos que estão na mesma linha, são pontos que estão na mesma reta. Ei, professor, então, sempre que eu escutar esse termo colineares, vai se referir a pontos que estão na mesma linha? Corretíssimo. Então, galera, o que nós temos aqui? Um exemplo. Nesse exemplo, nós temos um plano, ó. Um plano. E esse plano nós sempre representamos com letra... Letra o quê? Letra minúscula do alfabeto grego. Então, não esquece disso. Então, aqui nós temos um plano o quê? Beta, letra minúscula do alfabeto grego. E aí, dentro desse plano, nós temos retas. A reta R e a reta S. Lembra que as retas, elas são representadas com letras minúsculas do nosso alfabeto. Ah, professor, então, peraí. Aqui eu tenho a reta S e a reta R e vários pontos aí. Agora, quais desses pontos são pontos colineares, ou seja, que estão na mesma linha? Bem simples, ó. Se você observar, aqui nós temos o ponto D e o ponto B. Então, D e B, eu posso afirmar que eles estão na mesma reta, na reta R. Então, eu posso dizer que D e B são o quê, pessoal? São colineares. Só colocar aqui de outra cor. Então, D e B são colineares. Professor, beleza. Então, eu já sei que D e B são colineares. Agora, eu posso também dizer que A e B também são colineares? Sim, porque eles estão na reta o quê? S. Então, eu posso afirmar que A e B também são colineares. Então, professor, são colineares porque estão na mesma reta, estão na mesma linha. Também posso dizer que A com C são colineares. E posso afirmar também, ó, que B e C são colineares. Agora, pessoal, então, ó, são colineares. E aqui também são colineares. Agora, pessoal, o que são pontos não colineares? Pontos não colineares é porque não estão na mesma linha, não estão na mesma reta. Acompanhe, ó. Se você perceber o ponto D e o ponto A, D e B, D e B não, né? D e C, esses são pontos que não estão na mesma reta. Portanto, eu afirmo que esses pontos são não colineares. Então, ó, os pontos D e A, os pontos D e C, todos eles são pontos não colineares porque não estão na mesma linha, na mesma reta. Tranquilo isso? Agora, pessoal, a gente tem um outro conceito que seria segmentos consecutivos. Lembra? Segmentos são apenas um pedaço de uma reta. Isso quer dizer que tem início e tem fim. Então, galera, o que nós temos aqui? O que seriam segmentos consecutivos? Consecutivo é algo que vem um após o outro. Ah, professor, então algo consecutivo é um após o outro? Quer dizer que quando eu coloco os meus carrinhos enfileirados, um atrás do outro, eles são consecutivos? Sim, consecutivo é um em seguida aparece o outro. Perfeito? Ah, professor, quer dizer que quando a gente faz uma fila, né, um atrás do outro, nós estamos de forma consecutiva? Também, né? Poderia se imaginar assim. Então, galera, o que seria segmentos consecutivos? Vamos olhar aqui esse exemplo, né? Nesse exemplo, se vocês observarem, segmento é um pedaço de uma reta. Portanto, se eu pegar o segmento AB e BC, esses segmentos, esses pedaços de reta, ó, AB e BC, vêm um após o outro.
E percebam que existe um ponto em comum entre eles. Então, peraí, pontos consecutivos, nós já percebemos que existe um ponto em comum entre eles. Ei, professor, então peraí. Como é que ficaria então? Quais são os segmentos consecutivos aqui nesse meu plano com essas duas retas R e S? Tranquilo demais, pessoal. É só dizer que A, B, tá certo? E B, C são consecutivos. Agora lembre, se eles são segmentos, tem que apresentar aqui em cima, ó, um segmento também, ó, um tracinho, uma linha. Professor, isso vai dizer o quê? Que tem início e tem fim. Percebam que não tem uma seta em cima. Perfeito? Então, ó, o segmento AB e o segmento BC são segmentos consecutivos, porque um vem logo após do outro. Tranquilo isso aí, né? Agora, pessoal, vocês vão se deparar muito com o conceito de coplanares. E o que seria coplanar? Coplanar é algo que está no mesmo plano, na mesma superfície. Então, quando nós observamos aqui todos esses pontos, A, B, C e D, todos eles estão no mesmo plano, estão na mesma superfície. Portanto, eu posso afirmar que todos esses pontos são coplanares. Mas essa ideia de coplanar, ela aparece muito mais para tratar de retas. Professor, então, retas e segmentos de retas, eles podem não estar no mesmo plano? Isso, eles podem não estar no mesmo plano. Ah, então quer dizer que existem coisas coplanares e existem coisas que não estão no mesmo plano? E aí, pessoal, então, coplanar significa o quê? Coplanar são corpos que estão na mesma superfície, pontos que estão na mesma superfície, ou seja, estão na mesma superfície. Mas, professor, quer dizer que se eles estão na mesma superfície, eu posso dizer então que as retas R e S, elas são coplanares? Sim, ó. R é coplanar e S são coplanares. Professor, os pontos A, B, C e D também são coplanares. Ok? Então, coplanar é algo que está no mesmo plano. Quando vocês virem o termo retas coplanares, são retas que estão no mesmo plano. Lembra, ó, co igual, planar, plano. Perfeito? Pessoal, então, sabendo demais esse conceito, vamos para o próximo ponto. Aqui nós temos concorrentes e perpendiculares. Volta. Nós temos aqui, ó, posição relativa entre retas. As posições relativas entre retas são algumas. As retas, elas podem ser retas concorrentes, e dentro das retas concorrentes, professor, existem retas concorrentes, mas existem outros tipos de retas? Existem, a gente vai falar sobre elas. Então, dentro das retas concorrentes, existem as retas concorrentes perpendiculares e existem as retas concorrentes oblíquas. Mas qual é a diferença delas e o que significa retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que se cruzam. Então, toda vez que uma reta se cruzar, eu chamo essa reta de concorrente. Agora, professor, elas podem se cruzar de formas diferentes. É isso que nós vamos observar. Quando essas retas concorrentes... Deixa eu colocar aqui então, ó, retas concorrentes são retas que se cruzam. Tá certo? Que se cruzam. Professor, então essas retas que se cruzam, chamadas de retas concorrentes, elas podem ser perpendicular.
E o que seria retas perpendiculares? São retas que, ao se cruzarem, elas acabam formando entre si, ou seja, no ponto de encontro dessas retas, ó, aqui eu tenho a reta S e a reta R. Essas duas retas, ao se encontrarem, ao se cruzarem, nesse ponto de encontro aqui, ó, elas acabaram formando um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo, ó, reto. Professor, então, ângulo reto, ângulo de 90 graus, sempre que eu tiver uma reta concorrente e formar entre elas um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, eu afirmo que essas retas são concorrentes perpendiculares. E para dizer que essas duas retas são concorrentes perpendiculares, nós vamos utilizar essa relação, ó. Professor, como é que eu represento que essa reta S é perpendicular a essa reta R? Simples, ó. R é perpendicular, um Tzinho de cabeça para baixo, a quem, professor? A S. Então, pessoal, sempre que nós quisermos dizer que uma reta é perpendicular, tá certo? Nós colocamos esse símbolo. Agora, quando nós quisermos colocar que retas concorrentes são oblíquas, basta essas retas se cruzarem. Então, sempre que uma reta se cruzar, nós vamos dizer que essas retas concorrentes são o quê? Oblíquas. Agora, vamos olhar o nosso primeiro exemplo. Esse exemplo aqui são retas concorrentes porque elas se cruzam em um único ponto. Agora, essas retas, elas são concorrentes perpendiculares ou elas são concorrentes oblíquas? Para quem falou em concorrentes oblíquas, acertou. Então, pessoal, essas retas são retas oblíquas, tá certo? Concorrentes oblíquas ou somente oblíquas. Agora, pessoal, nós temos um próximo ponto que ele é também muito importante, que é para a gente falar sobre as retas paralelas. Então, ó, vou apagar aqui e nós vamos falar agora, rapidinho, sobre as retas paralelas. Pessoal, as retas paralelas são retas que permanecem sempre à mesma distância uma da outra. Então, ó, aqui no nosso ponto B, nós temos retas paralelas. Professor, retas paralelas são retas que não se cruzam, tá certo? Elas não se cruzam e, além do mais, essas retas permanecem sempre à mesma distância uma da outra. Sempre à mesma distância uma da outra. Professor, como assim, ó? Observe, galera. Quando você pega duas retas e coloca essas duas retas sempre uma à mesma distância da outra, e essas duas retas elas não se cruzam, professor, eu chamo essas retas de retas paralelas, ok? Então, essas duas retas que eu acabei de desenhar aí para vocês são retas paralelas. Agora, professor, por que essa reta x e essa y, elas são paralelas? Primeiro, porque elas não se cruzam, nunca. E segundo, porque elas permanecem sempre à mesma distância uma da outra. Quando você permanece sempre à mesma distância uma da outra, você tem aí retas paralelas entre si. Então, galera, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse assunto. Qualquer dúvida, fala com a gente. E a gente, claro, vai estar aqui à disposição de vocês. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.